50º 50 dia. Não sei. De Porto Alegre. Nós chegamos na hora de Esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o nosso bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Episódio 250, o último episódio, colega Ivo. Opa! Número redondo, bom dia, boa tarde, boa noite. 250 ainda, né? É muito episódio. Você que não viu ainda, que vai ver hoje pela primeira vez, vá lá e tente olhar todos. Alguns tiveram que sair do ar, né? É verdade. Alguns ficaram muito politicamente incorretos, né, colega Ivo? É verdade. O colega Ivo, aí a pessoa fala assim: ai, mas você já tem 160 vídeos aqui no YouTube. É que a gente começou isso em 2020 e era, né, podcast raiz. Era só no MP3, só no áudio. Então você podia acompanhar a gente pelo Google, o extinto Google Podcast. Você podia encontrar a gente. Você pode encontrar a gente ainda no site Red Circle, que tá lá todos os episódios, tirando os que foram cancelados. Você também pode encontrar alguns pela Spotify, né? Mas para gravar, a gente notou que era melhor a gente gravar usando o streaming do YouTube, né? Que a gente também conseguia entrar numa outra frente, conseguia compartilhar, porque a gente sempre colocou música, sempre colocou um infográfico, colocou uma imagem, colocava um meme, e para só escrever em MP3, em áudio, ficava, né? Então aqui fica mais interativo, a gente também consegue se comunicar com pessoas que talvez tenham imparidade auditiva, né? Que vão poder assistir e vão poder ler as legendas, né, colega Ivo? Então a gente atinge outras camadas, outras pessoas que só pelo áudio não poderiam acompanhar o nosso podcast. Então, o grande público nosso, por muito tempo, foi o público do áudio, né? E aí que a gente migrou agora aqui pro YouTube. Foram 5 anos de erros, acertos, erros e alguns erros, né? Pois é, colega Ivo, pois é. Mas Isso vamos aí, lá. então, dezembro é um mês complicado, né? Fim de ano aí, muita coisa acontecendo. Balança aí pro ano, colega. Foi um ano bom. O que tu achou de 2025? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ah, cara, eu não sei. Para mim, na minha vida pessoal, ele foi um ano meio complicado, especialmente na primeira metade do ano. Para mim, não foi muito legal o 2025. Eu acho que, do ponto de vista do país, a gente conseguiu avançar em algumas coisas, outras não, né? É, é, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande com o Congresso, eu acho. Ainda acho que tem muita gente que não está lá para servir o povo, nem o país, nem nada, só aposta no caos, só aposta na bagunça, nas pautas vazias, nas pautas sensacionalistas, sem nenhum interesse público, e as pautas que deveriam ser para beneficiar o país jogam contra, né? Então, esse é um problema. Sempre teve, né, situação e oposição, sempre a oposição, e é o papel da oposição colocar empecilhos à situação, é para isso que existe uma, uma oposição, e, tem que se haver a mediação, a arte da política é essa, é conseguir vencer esses obstáculos que são colocados na frente. Mas a gente está vivendo um tempo em que a oposição ela não faz exatamente a oposição das matérias, das ideias. Ela cria factoides, ela cria coisas e tudo o que for colocado
pela situação, vai ser votado contra, né? Não interessa se vai beneficiar. Olha, se surgir um projeto que vamos beneficiar as velhinhas ou vamos beneficiar as crianças, eles vão votar contra, eles vão tentar destruir o projeto. É difícil ter uma unanimidade. Nós tivemos, acho que, uma, uma votação, mas porque as pessoas foram para a rua. Porque as pessoas foram para a rua denunciar e se colocar contra o Congresso, e aí o pessoal, com medo das eleições, arregou. Porque senão teriam trancado também, como estão trancando e como estão tentando modificar projetos, como foi a questão do meio ambiente. Os caras conseguiram reverter todo o projeto. Então, o projeto vai para lá com uma intenção, se modifica o projeto, se descaracteriza o projeto e se coloca coisas absurdas aí no projeto. Então, um projeto que poderia ser de benefício para a população acaba sendo destruído. E aí acaba sendo aprovado e os vetos acabam sendo derrubados. Então é bem complicado este Congresso que aí está, porque não tem nenhum interesse, né? Nenhum interesse é, é, nos legítimos, nas legítimas demandas da sociedade. Ele não tem. As pautas, as falas, a maioria são de coisas que não são importantes, É. que não interessam para a vida das pessoas. E Então, eu aí, acho isso. Ah, então, tivemos alguns avanços, mas temos esse empecilho super grande. Do ponto de vista internacional, foi ruim? foi ruim, né? É um Péssimo. ano péssimo, né? Um ano péssimo do ponto de vista internacional. Parece que as coisas. Vão piorar? A gente Não, não não, não, sabe mas se ó, melhora ou se piora. vamos dizer para assim, ó, eu acho que começa ruim, foi ruim, mas a gente tem algumas. Olha, eu vou dizer, pessoalmente, né? Porque a gente começa aqui, a gente falando da gente. É, Eu achei que esse ano foi um ano bom. Esse ano foi um ano. Eu gostei desse ano. Eu pude ir 2 vezes ao Brasil, 2 vezes seguidas. Eu tive aí na Páscoa, eu tive aí em julho. E eu acho que, sim, começa o ano ruim, mas a gente tem algumas coisas que. Alguns fronts eles vão melhorando. A gente tem um certo cessar-fogo aí, ali naquela área, na faixa de Gaza, né? Não acabou ainda, né? Mas aquele massacre, né? Porque não dá pra dizer que isso é conflito, nem dizer que isso é uma guerra, né? Pra ter uma guerra, pra ter um conflito, tem que ter dois lados beligerantes de certa altura, né? Certo mesmo nível. Ali é um massacre. Mas a gente teve uma diminuição aí nos ataques. Não sei se aí passa isso, mas aqui tá se dando muita atenção a uma Priorização. deteriorização cognitiva do presidente dos Estados Unidos, que tá ficando óbvia, não é? E a gente teve o Bolsonaro preso. É. Não, eu vou dizer, o ano começou pior e ele foi Vamos dizer que melhorando. teve algumas coisas positivas, colega Ivo. É, ele foi melhorando, ele foi melhorando. Foi um ano que começou ruim É, pro Grêmio e um outro time já chegou dizendo que ia ser o campeão do Brasil daquele ano. E parece que as coisas se inverteram, né, colega Ivo? eu não gostaria de falar desse assunto futebol hoje. Quando eu pego o peixe agora, ó, ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Vai. O que sofre essa torcida do Internacional? Entendeu? Então, Vai descer pra deixa PC? quieto. Eu não tô nem consumindo mais esse produto. Colega... Ah, a tristeza da nação, sabe qual é a tristeza da nação atualmente, colega? Que os jogos da Copa do Mundo, os jogos do Brasil, todos vão ser à noite, todos vão ser depois do horário de trabalho. O pessoal tá triste que não vai ter aquele negócio de parar o expediente, juntar a firma inteira, juntar a rua e o pessoal ver jogo. Não. Ou então ir para casa uma hora mais cedo para chegar em casa e ver o jogo. Não vai ter esse mumu. É tudo depois das 7 da noite aqui.
É tudo entre 7 e 9 da noite. Tá certo. E eu vou te dizer, é um torneio que eu não pretendo acompanhar. Eu perdi o encanto. Falando sério, eu perdi o encanto total com assistir jogos de futebol, com o que se tornou o futebol atualmente. Então eu não tenho muito mais interesse nem prazer. Eu gosto de jogar. Ontem joguei e joguei bem, por incrível que pareça, com 200 graus na cola, 60 anos nas costas, mas joguei. Mas assistir eu já perdi todo o encanto, assim. Eu acho que existe uma manipulação por trás aí. Ah, não diga. É, Eu acho que vai ser. Olha. eu só acho, tá? Não tô dizendo que Não, tem, não, eu acho, só eu vou acho. dizer, eu vou cravar, vai ser um show de horror. Vai ser um show de horror. Você lembra da Olimpíada de Munique em 1938? 72? Não, tô falando daquela do Sei. Olimpíada de Munique. Jogos Olímpicos de Munique. Aham. 1938, porque é sempre ano par. Isso. É, né? Foi antes da No, guerra. no topo da ascensão do neofascismo, Nazismo. do nazifascismo. Vai ser isso essa Copa. Escrita e dita, tá? É o ditador nazista da vez que quer fazer um soft power, né? E tentar botar pro mundo as suas pautas xenofóbicas. Cara, porque olha só, o Irã, a comitiva do Irã não pôde participar, não pôde estar presente Sorteio. no sorteio, porque estão banidos do país. O pessoal da Palestina não pôde nem ir na ONU, para abertura da Assembleia da ONU. Vai ser um show de horror. Haiti está expulso. Tem uma lista de países que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Como é que vai ter? O Haiti vai disputar a Copa e não pode entrar nos Estados Unidos. Como é que vai funcionar isso? Vai Não jogar vai só ter no Canadá? torcida? Vai jogar só no Canadá e no México? E aí não tem torcida. E a torcida, e se tiver que deslocar de um lugar para outro passando por lá, vai prender as pessoas? Vai ter o quê? Vai Vai ter deportar? batida do ICE nos estádios para prender todo mundo? Separar a família, Então, criança? colega, vamos fazer um convite ao mundo. Boicote essa merda aí. Ninguém veja, ninguém compra ingresso, ninguém assiste. Mas não adianta. Só As assista o pessoas jogo que for no vão. Canadá e no México. As pessoas não adianta. As pessoas continuam consumindo, consumindo, consumindo. E é por isso que gera tanto dinheiro. É uma loucura isso. É muito E- desproporcional. Então vou falar uma Pô, coisa que faz tempo que eu queria falar. A gente já tocou aqui várias vezes. Já que a gente falou desse congresso reativo aí, eu levantei essa pauta aqui quando a gente falou sobre o filme Homem com H. Que o Homem com H, ele foi uma produção conjunta com a Netflix. E ele ficou muito pouco tempo em cartaz no cinema. E já foi para a plataforma de streaming, né? Ótimo filme, ótima história, pessoa incrível, o Ney Matogrosso. Mas o que eu comentei naquela vez é que quando tu vai no cinema, e eu já vi influenciadores, assim, criticando isso, né? Quando tu vai na sala de cinema, o ingresso é caro, sim, né? A gente não tem mais cinema de rua, a gente só tem cinema de shopping. Tu tem que pagar estacionamento, tu tem que pagar a pipoca, custa sei lá quantos lulis, tudo é caro, mas um valor do teu ingresso vai para um fundo chamado o Codecine. Para que é esse fundo? O valor, se não me engano, a alíquota é 7%. Ele vai para um fundo que é para justamente fomentar a produção nacional. Certo? certo. O problema é que quando um filme ele passa muito rápido da sala de cinema para o streaming, e a gente vê um momento disso, a pandemia aumentou isso exponencialmente, a gente teve que ficar em casa, né? Então, as plataformas de streaming tiveram um crescimento muito grande nos últimos 5 anos. A gente assistiu isso, né? Aqui na Trajetória Podcast. Eles não coletam essa taxa, né? Então, não é criar um imposto novo, é um imposto que já existe, só que houve um projeto de fazer o quê? Então tá, já que a nova realidade é que a gente, além dos canais de TV aberta, a gente tem os canais de streaming,
vamos cobrar deles também algo que já existe. Por quê? Porque nesse ano a gente viu a Netflix fazer uma remessa bilionária de lucros arrecadados no Brasil para a sua matriz nos Estados Unidos. E aí, os órgãos responsáveis, espera aí, acionaram o STF. Como é que é? O cara manda todo esse dinheiro aqui no colégio. Não, tá errada essa remessa de dinheiro aqui. E aí, no terceiro trimestre, eles tiveram que reportar uma queda de lucro por causa de uma despesa, de uma disputa tributária imposta à companhia. E aí, se a coisa reaqueceu a questão do PL, não do Partido Ladrão. Estou falando do projeto de lei 889, que é também conhecida como PL dos streaming. Já ouviu falar, colega aí? Ouvi por cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar aqui com esse pequeno infográfico, a pequena apresentação aqui que eu fiz, quem sabe fica mais fácil do pessoal entender. A PL do streaming, a ideia é um fomento. A discussão é a seguinte: é um fomento à cultura ou é um sequestro da autoria? Tá? Você pode pensar assim, ó. Não ter lei. Ter lei é melhor do que não ter lei nenhuma. Correto? É verdade. Verdade. A gente tem que partir de uma base, né? Algo basilar. Tudo, tudo precisa de uma regulamentação, senão vira esculhambação. Cada um faz de um jeito e aí. Então, o que é a questão aqui? O cenário que a gente tem é o seguinte: o consumo aumentou, né? Como eu falei. E aí, o atual vácuo regulatório no país representa uma omissão que beneficia empresas estrangeiras bilionárias que lucram no mercado nacional sem a devida contribuição para o desenvolvimento da produção local. Então, o objetivo dessa lei é incluir os serviços de streaming na base de cálculo do Codecine, que é contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Certo? Certo. Então, a ideia, né, ela surge como um passo fundamental para a soberania cultural e economia criativa, corrigindo uma distorção histórica. A proposta é vista por seus apoiadores como uma ferramenta, né? Não é Essencial de fomento. isso, não é, pelo visto, uma justiça econômica, porque não é um novo imposto para o cidadão, mas é uma contribuição setorial paga pelas plataformas que lucram no Brasil. Pelo lado da diversidade cultural, estabelece cotas de conteúdo brasileiro nos catálogos, além de ser uma proteção do cinema nacional, porque garante uma janela de exclusividade de pelo menos 9 semanas para os filmes nas salas de cinema antes de chegarem no streaming, tá? Então, se espera que isso vá... se estima que 1 bilhão por ano vai ser arrecadado para o Condecine, tá? O que não é arrecadado por enquanto. Vai gerar milhares de empregos, né? E o valor disso, 30% disso, 30% desse valor arrecadado vai ser destinado para produções na região norte, nordeste e centro-oeste, né? Combatendo a concentração de recursos. Porque hoje, por exemplo, São Paulo, se eu não me engano, ela não sei se é a metade das salas de cinema do Brasil estão em São Paulo, ou quase a metade das salas de cinema estão em São Paulo. É muito. E as produtoras todas, a maioria estão nesse eixo Rio-São Paulo, certo? Certo. Até aí, Tudo bem. tudo bem, já diria o frango na porta do forno. O problema é que, não, vamos olhar. Um dos pilares do projeto é um forte incentivo financeiro. As empresas que ofertarem mais de 50% do conteúdo nacional em seus catálogos poderão reduzir o Condecine e até 75%. Ok. Esse mecanismo é apresentado como uma forma inteligente de transformar uma obrigação fiscal
em investimento direto e imediato na produção local, acelerando o crescimento do setor, tá? Então, a plataforma de streaming vai passar mais coisa nacional? Mais da metade? Então, tipo a Globoplay. A Globoplay pode falar assim, não, mais do meu catálogo aqui é nacional, é produção toda nacional. Então já a Globoplay pagaria menos que uma HBO, que uma Sim. Netflix, que uma Paramount. Ou ela vai forçar a Paramount Plus a botar no seu catálogo mais produções nacionais, Uhum. certo? Bem, Certo. agora vem o problema, colega Ivo. Qual que é apontado aqui pelo pessoal que critica, né? Isso aqui eu vi numa entrevista, uma roteirista falou: sou roteirista e tenho pensado muito sobre os streams, como os streams vêm sequestrando nossa autoria, tentando tomar posse justamente daquilo que é mais valioso no desenvolvimento, as ideias originais. Então, a crítica central é que, sem uma política pública forte, a força criativa do audiovisual brasileiro é forçada a se tornar mera força de trabalho para oligopólios estrangeiros. Profissionais precisam deixar de lado autoria, linguagem e estilo para produzir de acordo com as especificações da empresa, que a gente já viu, a algoritmização do conteúdo, né? O conteúdo que é feito Sim. base. Os dois lados aqui, essa barganha fiscal, o que é, como eu falei então, Tá, eu leio para ti. O mecanismo do perigo. Como a dedução de 75% esvazia o fomento público. A barganha fiscal que desvia recursos públicos. Aí tem o lado azul. Fluxo esperado, sem a dedução alta. Plataformas pagam com Decine, fundo setorial do audiovisual. Aí vai para a Ancine. Não, é não. 7%, tá, colega Ivo? Peraí. É 7%. Eles querem reduzir. O texto já foi aprovado no Congresso. E agora foi para o Uhum. Senado. 4%. De 7 caiu para 4. Colega Ivo, você sabe quanto é que é na França? Quanto? Na França tem um mecanismo similar ao brasileiro, do Condecine. Na França é 20%. A deputada, a Fegali, junto com outros setores, estavam defendendo 12%. De 7 aumentar para 12. Mas a bancada da safadeza, o Congresso contra o país, baixou para 4, tá? De 7, baixou para 4. Na França é 20%, colega aí. 20%. Aí, volto aqui. O resultado é o nascimento do cinema de algoritmo. Então, quando os executivos estrangeiros decidem onde os recursos vão ser aplicados, o resultado é a produção de enlatados de algoritmo. Conteúdos padronizados para alimentar uma lógica de produção no global, não para dialogar com a cultura local. Em vez de usarem esse valor para incentivar a produção local, eles ainda vão conseguir, era 4% da receita bruta. E aí eles inventam, aí o comparativo Brasil é 4, a França é 20. Aí Uhum. eles inventaram, colega Ivo, que desses 4%, né, ainda eles vão poder utilizar uma parte dessa para se autofinanciarem. Tá me entendendo? Sim, Então, eles reduziram o imposto. o imposto e ainda assim eles vão sequestrar parte desse imposto para eles poderem utilizar dentro da empresa deles. Porque assim, ó, colega, como é que funciona a estrutura do audiovisual no país, né? Tu tem a produção, que geralmente é feita por produtoras nacionais, né? Que vai produzir o filme, que vai fazer toda a parte de escrever roteiro, gravação e tudo mais. Aí tu tem a parte de distribuição, que vai para empresas multinacionais, e a parte de exibição, que também está na mão de empresas multinacionais. Mas é mais ou menos assim que funciona. Tu pegando esse pessoal que faz a distribuição e a exibição e colocando ele
na produção, porque daí vai ser produção por encomenda, tu vai contratar a produção nacional para trabalhar para distribuidora. E aí tu vai exatamente isso, tu vai tirar a liberdade criativa, né? Porque eu tô te contratando para jogar o jogo que eu quero que tu jogue, não que tu crie uma obra de arte e eu vá O jogo distribuir do essa obra. algoritmo. Exatamente. Eu só vou comprar. Eu acho que às vezes era uma coisa que já deve ter acontecido muito no mundo da música, claro, vários artistas foram resistentes a isso, mas sempre houve uma pressão da gravadora. Tipo, quantas músicas ou quantas coisas foram barradas. Bom, quem viu o próprio filme do Queen lá, Bohemian Rhapsody, né? A gravadora não queria gravar porque achava que não ia vender. Então, não vou gravar o teu disco. Não, tu fez uma obra maravilhosa, mas não vou botar. Não, assim, totalmente. É, é, aí deve ter inúmeros casos na história de produções que a gente nunca vai saber o resultado final porque foram barradas pelos estúdios e coisas que aconteceram porque o artista se impôs. Mas só pra gente, deixa eu voltar aqui, colega aí. Eu falei ali no início, melhor uma lei do que lei nenhuma, né? Acho que o Basquiat falava isso. Não, sem comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news. Pesquise aí. Alguém falou, melhor uma lei do que lei nenhuma. Mas, como aqui também é um podcast religioso, São Agostinho falava, uma lei que não é justa não é lei alguma, tá? Então, o caminho, a aprovação do texto atual é um futuro onde o fomento público se torna simbólico. A autoria é sequestrada por interesses comerciais globais. A produção nacional corre o risco de se tornar uma linha de montagem de enlatados de algoritmo. Caminho B seria uma revisão com emendas, um futuro com um fundo setorial robusto e soberano, um ecossistema diverso que protege a produção independente e a inovação da linguagem, onde o profissional de audiovisual pode escolher como, onde e de que maneira quer trabalhar. Distorcer o fomento a favor das empresas estrangeiras é um passo grande em direção ao fim da linguagem audiovisual genuinamente brasileira. Uma linguagem audiovisual que genuinamente se conecta com as pessoas brasileiras, com o povo brasileiro. Isso está entre parênteses, porque é uma fala do Ora Thiago, é um canal no YouTube. Eu vou deixar o link para o episódio que eu assisti dele, que me inspirou muito a falar sobre esse tema. E essa fala é dele. Então, a responsabilidade do Senado, porque agora o projeto foi para o Senado, é garantir que o lucro bilionário gerado no Brasil se reverta em um fomento robusto e estratégico para a nossa cultura, e não apenas uma contribuição simbólica que ameace a nossa própria identidade criativa. Colega, tá vendo? Existe uma distorção de discurso e de narrativa no país em que as pessoas criaram uma imagem de que se paga muito imposto no Brasil. Ah, é porque a carga tributária é altíssima no Brasil, que o Brasil só tem impostos e tudo mais. E justamente a batalha desse ano é para se alcançar uma justiça tributária. Sim, se paga imposto, todo mundo paga imposto de alguma forma, né? Mas o que está acontecendo? Quem mais se beneficia, quem mais ganha, não paga e não quer pagar, tá? E aí são questões. Veja só, o lucro bilionário que uma empresa dessas obtém, acha que 7% é muito e o Congresso Nacional vai lá e baixa para 4%. Mas se tu pegar outros setores da economia, pagam mais de imposto. E setores nacionais, indústrias nacionais. Então, por que que tu acha que a empresa estrangeira bilionária não pode pagar uma carga tributária? E daí, se tu vai, é como tu fez, vai para outros países. O grande discurso é: se aumentar, se taxar os ricos no Brasil, ou se aumentar imposto para quem não paga imposto hoje praticamente. Os ricos vão embora do Brasil e não vai ter emprego, não vai ter nada, não sei o quê. Daí a pergunta é, vai embora para onde, né? Daí vai analisar as taxas tributárias, o imposto que os caras pagariam em outros lugares
e tu vai ver que o que é proposto aqui é muito pouco ainda, né? É muito pouco, né? Então, um trabalhador aí que ganha um salário razoável paga 27% sobre o seu salário. Aí, para grandes fortunas, estava querendo se cobrar 10%, que é bem menos, né? E o impacto na vida de uma grande fortuna do tirar 10% é muito menor do que tu tirar 10% de alguém que ganha salário mínimo, por exemplo, né? O impacto na vida em termos numéricos, né? Então, quer dizer, já é uma coisa rebaixada. Mas ainda se insiste na narrativa de que aqui se paga muito imposto, que o imposto é muito alto e não sei o quê, né? Então, essas coisas as pessoas têm que começar a se ligar, né? Olha que tu falasse aí, na França é 20% para o fomento audiovisual. Aqui estava se propondo 7%, os caras baixaram para 4%, né? E se fosse os 12, como tu falou, pretendido pela Jadira Fegali, tava bem, tava tranquilo. É o que todo mundo tem, né? De atividade empresarial, de contribuição que tu tem que dar para que o resto ande, Sim. né? Para que o pequeno possa produzir. E outra, é quem distribui se alimenta da produção. Se não tiver quem produza, tu não vai ter o que distribuir, tu não vai ter o que mostrar. Então, tu precisa fomentar essa distribuição. O problema é que os caras querem pagar pouco, pegar esse dinheiro que eles, uma parte desse dinheiro que eles pagam e comprar a produção nos moldes que eles querem, né? Acaba virando um desvio de finalidade de todo o imposto, de todo esse tributo. Sim. Por quê? Se eles conseguirem um desconto de 60% para ser utilizado na formação de profissionais deles, né? Então, basicamente, reduz a alíquota e ainda assim eles vão usar, vão poder usar parte desse dinheiro, em vez de darem para o governo para ser usado para esse fundo, para ser distribuído, eles vão reter esse dinheiro para eles, como para eles criarem os profissionais deles para seguirem fazendo o enlatado deles da Do forma jeito que eles querem. do jeito que eles querem. Cara, é ridículo. Os caras não só conseguiram baixar a alíquota, como eles conseguiram sequestrar parte da alíquota. Da alíquota. A, Porque, a, a, claro, quando tu é o produtor também, a mesma pessoa que é o distribuidor é o produtor, tu só vai produzir o que aquele distribuidor entende que tem que ser produzido, né? então, assim, pra gente, né, fazer um resumo. É algo interessante? É, porque é uma injeção de 1 bilhão e se estima que é 1 bilhão de reais por ano, não é? Cria uma lei em algo que não tem lei. Vai ser o 30% do recurso vai ser destinado para regiões norte, nordeste, centro-oeste? É ótimo? É ótimo. Ótimo. Qual que é o problema? É o sequestro da autoria, o poder que a plataforma vai ter de deduzir até 75% de algo que é um dinheiro público para financiar seus próprios projetos, resultando no cinema de algoritmo. Eu vou fazer uma crítica aqui e vai ter spoiler. Cara, aí você tem essas produções estilo Caramelo. Tu viu o filme do Caramelo? Não. Rapaz adota um cachorrinho que só faz confusão. Quantas vezes você já viu esse roteiro? Típico enlatado americano. O cachorro trapalhão que só faz cagada na casa, né? E muda a vida do protagonista. Mais Aí, do mesmo. mais do mesmo. Se passa no Brasil. Aí eles têm que inventar que o menino tem uma doença, que ele tem um câncer, um tumor no cérebro, pra gente entender que é algo raro e é algo que pode ser, né? Tem um risco de vida. Mas pra também acho que não chocar, porque se só dissesse que o menino tem câncer, mas aí ele vai no SUS e se trata, não vai entrar na cabeça do estadunidense que não tem zero plano de saúde. Que isso?
Como assim esse rapaz vai ter o tratamento de câncer dele pago? Então tu tem que pegar a tua realidade brasileira e tu tem que dar uma comprimida para ela entrar no molde de uma outra realidade. Meus filhos adoraram o filme. Ai, o caramelo, o caramelo. Mas eu fiquei olhando assim, não, não tem a ver com o Brasil. Ele se fala, se passa em português, se fala em português, tem atores brasileiros, tem o cachorro caramelo, que é, né, característico do Brasil, mas ele não tem uma identidade. Esse filme podia ter sido gravado na Inglaterra, na França, em Bariloche, em Miami, que ia ser igual. Não é como uma produção que a gente vê, como a gente já falou aqui, da Maria Bonita, né? Sim. Maria e o Cangaço. Uma produção de qualidade, uma fotografia, interpretação, roteiro, figurino, e se passa no Agreste, no Nordeste brasileiro. Isso é uma produção nacional, sabe? O problema é que, para piorar ainda, Eu já vou para Bacurau. então, colega Ivo, Bacurau, um dia a gente tinha que revisitar Bacurau. Bacurau também tem, ele cai em alguns, ele tem alguns ganchos aí que talvez a gente tinha que debater um dia, mais friamente. Mas vamos torcer pro agente secreto. Pera aí. Sabe o que piora, colega Ivo? Para piorar a luta do Davi contra o Golias, é que agora a Netflix anunciou que vai comprar a Warner e a HBO. Tu já achou que o fim do Game of Thrones foi uma bosta? Que a segunda temporada da Casa do Dragão foi uma merda? Que a segunda temporada de The Last of Us foi um lixo? Se prepare para a versão caramelo da HBO agora. Ai. A Netflix começou muito revolucionária, muito interessante, muito distópica, mas ela está se tornando um câncer dentro do audiovisual. Ultimamente, as produções que ela tem feita são muito ruins. São chat GPT para baixo. Um roteiro sem criatividade, uma produção sem criatividade, sem nada inovador, nada disruptivo, nada que te faça pensar, nada que te faça refletir sobre aquela obra. Tu E eu vou viu? te dizer, e é uma pena, porque do ponto de vista estrutural, ela é a melhor, né? Sim. Ela é melhor do ponto de vista estrutural, ela é a mais fácil. Eu, por exemplo, das outras plataformas, por exemplo, eu tenho que adicionar a legenda, ela já vem com a legenda pronta, não muda nada. Ela é muito fácil de tu acessar ela. Aí as outras, por exemplo, tem uma plataforma aí, não vou dar o nome, que, cara, dá uma raiva, porque ela tem no catálogo coisas que não são dela. Ela tem no catálogo, aí tu abre ali e diz, olha, filme do André na praia com os coqueiros, quero ver este filme. Mas não é dela. Tu tem que baixar uma outra plataforma, pagar um outro valor mensal para poder. Não, não é só uma, tem mais de uma que são assim. Esses dias eu vi uma série, terminou, pá, me jogou para uma outra série que eu achei bem interessante, queria ver, vi o primeiro capítulo, só o primeiro capítulo, porque eu tenho que baixar, eu tenho que alugar uma outra plataforma para poder continuar vendo, pagar mais um dinheiro, claro, não é muito, tu entendeu? São valores pequenos, mas e isso complica essas outras plataformas. Elas são mais complicadas. E a Netflix, do ponto de vista de praticidade, ela é a melhor de todas, né? E também a que tem o maior catálogo, né? Mas aí é o que tu diz. Tu fica grande, tu fica melhor, e aí tu impõe a
tu baixa a qualidade, né? Vamos dizer assim, por tu dominar, tu faz o que tu quiser, né? Daí. E isso é uma contradição, né? Porque do ponto de vista prático, ela é a melhor que tem. Tu só chega ali, aperta e paf, e já tá. As outras são mais cheias de onda. Ah, tu tem que botar a legenda. Ah, tu às vezes vem dublado. Tem coisa que não tem legendado, que só não tem no áudio original, só tem no áudio dublado. Eu não gosto de ver. Não, nada contra os dubladores e o trabalho deles são excelentes. Tem gente que consome, que adora, e eu acho que é excelente e tudo mais. Eu acho que é um trabalho excepcional de quem dubla, mas eu, pessoalmente, o meu gosto, eu gosto de ouvir na língua original, no idioma original, não me interessa qual seja o idioma original. Islandês, finlandês, turco, o que for o Sim. idioma, eu gosto de ouvir Uhum. os atores no seu idioma original. E eu não gosto de ver filme dublado. Aí tem plataforma que só tem a versão dublada, não tem a versão no áudio original. Eu não vejo, eu deixo de ver um monte de filme e de coisa. Porque você vai ver filme dublado, eu vejo na TV aberta. Entendeu? Na Sim. TV aberta eu não tenho chance, eu tenho que ver no coisa. Mas se eu estou numa plataforma, eu estou pagando, eu quero ouvir o áudio original. Então, nesse sentido, ela é muito mais prática do que as outras, ela é muito melhor do que as outras. Mas aí, ao ser tudo isso, incorre nessa questão que tu falou. Tu, Começa, tu tá dominando esse mercado, então se tu domina o mercado, tu faz as coisas do jeito que tu quer e rale-se. tu viu o Frankenstein do Del Toro? Não, não vi. Tá na Netflix. Depois dá uma assistida e quem sabe a gente. Cara, você viu o filme essa menina cresceu, virou uma xarope, da Millie Bobby Brown. Você viu um filme chamado Electrical State? Não. Cara, ele já é um filme, é, um dos 5 filmes mais caros da história de Hollywood. Custou 320 milhões de dólares. É com a Millie Bob Brown, com o Chris Pratt e é dirigido pelos irmãos Russo. Você pensa aí, não tem como isso dar errado. E Uhum. a Netflix injeta 320 milhões de dólares. E o filme é uma bosta, colega Ivo. O filme flopou até nos Estados Unidos. O filme é muito ruim. Por quê? É a forma do algoritmo. É a forma do enlatado, empacotado e decodificado. E essa que é a questão aqui desse debate. É a redução da alíquota e o desvio de caráter desse projeto. Que é você, em vez de estar usando isso, não, peraí, Netflix, você quer fazer essa bosta aí? Pra pagar pra Billy Bob Brown? Pagar pro Chris Pratt? Fodam-se. Mas você vai ter que dar 4% que a gente vai usar para produções independentes, nacionais, em áreas específicas do país, para fomentar o cinema nessa região que não é tão desenvolvida. Aí ele está, vou ter que pagar? Será? Não, calma aí, deixa eu chamar aqui o meu parlamentar do Partido dos Ladrões, é a sigla do PL, né? E vou mudar isso aí. E vai fazer um desvio disso para eles seguirem fazendo o enlatado deles. Não, e não vai financiar o Condecine, não. Se eles queriam, era 7, a gente vai baixar para 4. E ainda a gente vai sequestrar 60% desse valor para seguir produzindo a nossa porcaria. É, é Aí essa fica situação. difícil, né, Alcolumbre? Aí fica difícil. Quem sabe que isso aí no Senado é, tem uma Barre. mudança. Ou passe a lei e já em seguida alguém faça, né? Quem sabe se a gente tiver o ano que vem uma troca de parlamentares, que é mais fácil você fazer uma emenda na lei do que um projeto de lei, né? Uhum. Ok, feita a lei, se está adquirindo isso, então agora vamos botar a lei como tem que ser, nos parâmetros certos. Mas você Mas. deixou o Sansão, o Golias mais forte, será que
Será que você consegue mudar a lei depois? Colega Ivo, esse imposto que a gente tava falando de milhões de dólares de imposto que eles têm que pagar no Brasil, tá? Não é dinheiro de pinga, não, colega Ivo. Isso abalou as ações da Netflix na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. São 600 milhões de dólares de imposto. É dinheiro. Eu assinei a MUBI, influenciada aí pelo Pedro. A MUBI ela é muito ligada no aspecto do cinema autoral, no cinema independente, né? Uhum, É o que trouxe pra gente a Substância ano uhum. passado com a Demi Moore, né? Então eles têm produções de qualidade. Tô vendo uma série, é uma minissérie em italiana do Mussolini. Pesado, colega Ivo, pesado, Pesado. pesada, é violenta. Daquela, assim, ó, não dá pra tu ver, eu não consigo maratonar. E tem episódio que eu tenho que ver pela metade. Ela é violenta. Ela é nua e crua. Mas ela mostra justamente como quando o capitalismo é ameaçado, ele vai se utilizar do fascismo. O fascismo, ele fala, vamos converter o nosso medo em ódio e esse ódio em violência. Como que o capitalismo está sempre atrelado ao fascismo. E como o fascismo se aproveita da opressão do proletariado para ter força. Vale a pena. Olha, é uma série muito forte, muito, mas muito boa. Tipo de coisa que você não vai ver na Netflix, né? Então, é isso aí. Fica aqui a nossa crítica, a nossa exposição a essa PL 889 e vamos ver aí, sei que vai ser os desdobramentos para o ano que vem, porque tá no Senado e ainda não foi apreciada. Certo? 2026 nos aguarda, colega. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver. E, colega Ivo, eu acho assim, ó. Eu odeio quando o pessoal fala assim, ai, vai acabar, vai acabar. Mas eu acho que em 2026 a gente vai fazer um approach diferente. Porque eu não tô pagando mais o StreamYard, né? A vantagem do StreamYard é que a gente podia fazer ao vivo e já baixar o MP3. E já baixar o vídeo para fazer corte. Quando a gente não tem o plano pago, a gente tem que fazer o vídeo, tem que editar o vídeo para depois lançar ele, né? Não é ao vivo, a gente não pode ler comentário e leva mais tempo. E aí, quem sabe fazer pautas mais específicas. E aí tira uma pauta, conversa, e aí edita e lança. Do que a gente fazer aquela mais semanal, porque é muito complicado fazer pelo StreamYard, o ao vivo, e depois baixar por MP3, e aí a qualidade é mais baixa. Tem o marreco ali no cantinho ali, o logotipo do Sérgio Moro, o o marrequinho. Então, a gente não vai deixar vocês no vácuo, mas esse é o último episódio de 2025, É verdade. tá? Então, Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo, certo? Aproveitem, curtam, divirtam-se com moderação. Provavelmente o Machete vai soltar algum cortezinho, algum vídeo por aí, não vai ficar em vanco. Mas a gente volta em 2026. 2026, provavelmente o primeiro episódio vai ser aquele clássico das previsões com a Cacau. Opa! E vai ter surpresas. Vai ter surpresas. Oi, 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 oi. Porque eu dei de presente para ela um baralho do caos. Ai, ai, ai. É um baralho todo feito estilo. Não, como é que eu diria? Anos 60, sabe? A ilustração assim, anos 60, nível apocalipse nuclear zumbi. Já que 2026 vai ser um ano caótico. Nós podíamos abrir um colega. Ah, Nós meu, podíamos fazer
Aí, pessoal, já que vai ter esse intervalo aí, eu não sei se a gente consegue um canal de comunicação aí, que as pessoas mandassem, de repente, antes, umas perguntas, o que gostaria de consultar para 2026, e aí, quando o programa for no ar, ela já vai respondendo essas perguntas. O que tu acha? É, ou faz aquele só ao vivo. A gente pode, pode pensar, ó, eles podem ir Porque provavelmente vai ser gravado, né? Então a gente vai fazer gravado. Então não tem como a pessoa interagir ao vivo na hora. Então a gente já trabalha com algumas questões já pré-determinadas por as pessoas que se interessarem. O que tu ou a acha? gente faz ao vivo, mas aí sacrifica pro MP3. Também tem essa. O pessoal não. Decisões a serem tomadas É. entre Natal e Ano Querem Novo. se comunicar com a gente? Comente no vídeo aqui, deixe seu comentário no vídeo, é muito interessante, é muito importante pro algoritmo, né? Ah, porque isso aí também envolve YouTube, colega Ivo. Porque ele também é um agregador de conteúdo. Quando você clica no vídeo aqui, a gente não é monetizado, mas a propaganda que aparece aqui pro YouTube, ele cobrou de alguém. Não é? Não Uhum. é verdade, seu YouTube? Isso também, essa PL também abrange o YouTube. Mas é só assim para entender que o conteúdo é relevante. Mas vocês também podem mandar pra gente no Instagram, @a hora dos Saldanhas. Vocês podem entrar lá no nosso perfil no Instagram e vocês podem mandar mensagens por lá. E a gente vai ver como é que vai ser o episódio de previsões com a Cacau em 2026. Ou a gente faz ao vivo com interação, ou a gente abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram para consultar para Cacau. Muito bem. Muito bem, colega aí, uma mensagem final para 2025? Ah. Aproveitem os dias. Aproveitem. Essa época do ano, eu não sei, tudo depende, né? Mas essa época do ano, para mim, vai começando a finaleira, as coisas vão começando a. E aí tem aquela expectativa de entrar de férias e tudo mais, né? Os finais de semana já começam a ficar ocupados, que às vezes durante o ano tu tá lá, no final de semana tu tá de boa, tá em casa, né? Agora tu começa a ter compromisso, né? Ontem, por exemplo, o sábado foi extremamente compromissado. E aí começa a ter, agora tu começa a ter demandas aí. Aproveitem esses dias aí do final de 2025. Aproveitem, se inscreva no canal, maratonem os episódios anteriores. Siga a gente aqui, siga a gente no Instagram. E até 2026. Até Abraço, colega Ivo. 2026. Tchau, tchau. Abraço, tchau. And I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself?